Estou de volta, gente. E hoje, nesse screencast, a gente vai trabalhar com um tipo de dado booleano. Mas para deixar claro, o C ele não apresenta o tipo booleano como padrão, né? A maioria das linguagens mais atuais já apresentam o tipo boolean com dois estados disponíveis, né? True ou false. Mas o C, por padrão, não possui esse tipo. Então nós costumamos fazer ou algo que na computação a gente chama de majoração, que é meio que uma simulação. A gente vai simular o tipo booleano utilizando dois algarismos aqui, né? O 0 e o 1. O 0 para representar falso, né? E o 1 verdadeiro, né? No entanto, em C, tudo que receber 0 aqui, né, vai ser considerado um valor falso. E por outro lado, qualquer valor diferente de zero, né, diferente de zero, vai ser verdadeiro. Nós costumamos utilizar o número 1 para representar isso. Então, o número 2 seria verdadeiro, o número 3 seria verdadeiro e por aí vai. No entanto, para facilitar, nós consideramos esses dois estados, né, 0 falso, 1 verdadeiro. Então, como eu disse para vocês, por padrão, né, a linguagem C ela não apresenta o tipo booleano. Porém, a partir do C99, né, que é a versão do C99, ela foi adicionado, disponibilizado, esse novo tipo de dado. Só que para você utilizar esse tipo de dado, você precisa utilizar a diretiva include para incluir um arquivo chamado stdbool.h, e aí você vai poder utilizar, né, um tipo chamado bool, né, que é um tipo chamado bool. Esse tipo vai ficar no cabeçalho do nosso arquivo, né? Como a gente já está acostumado, mas você precisa incluir ele, né? Igual a gente também já está acostumado a fazer. Costumeiramente, aqui eu dando uma lida aqui, costumeiramente não fazemos o uso do stdbool, do stdbool.h. Então nós optamos por fazer uma majoração ou uma simulação do tipo booleano. Então se a gente não utilizar, não incluir nesse arquivo, nós vamos fazer uma majoração e vamos considerar que os números inteiros 0 e 1 vão representar o nosso falso e o nosso verdadeiro. Então aqui eu digo, qualquer valor diferente de 0, o 0 vai representar o falso e qualquer valor diferente de 0 vai ser verdadeiro. E geralmente utilizamos 1 para isso. Então tá claro, né? 0 falso, 1 verdadeiro. Esse é um problema, utilizar essa majoração, essa simulação, é um problema para a legibilidade, né? Porque é muito mais fácil identificar algo vendo a palavra true e false, né? Aqui a gente vai ter que meio que decorar que o 0 vai ser falso e o 1 vai ser verdadeiro. É um problema que até no livro se não me engano o nome do livro é Linguagem de Programação, do autor Sebastian, ele fala que é um problema que prejudica a legibilidade de um código, né? Utilizar não ter um tipo booleano, né? E aí precisar fazer essa majoração. Como eu disse para vocês, se a gente for utilizar o tipo bool, mas lembrando, você vai ter que estar na versão C99 ou superior, e você vai ter que incluir ele aqui, ó, da forma que eu estou fazendo aqui, ó, utilizando a diretiva cerquilha, a diretiva include, e entre menor que e maior que, botar o arquivo header aqui. Aí você vai poder declarar variáveis do tipo bool, né? Tipo bool, estado, recebe, true. E por aí vai, né? Aqui eu tenho algumas declarações, né? Onde eu crio uma variável do tipo bool, sinalizadora, chamada sinalizadora, recebe o valor true. Eu crio uma flag, que também é uma variável sinalizadora, né? Que vai receber false. E uma variável a, que vai receber true. Se você utilizar esse arquivo, header, tem que ser assim, ó, com letra minúscula, viu? Começar com letra minúscula, tudo com letra minúscula. O true e false. Também podemos verificar o tamanho de um tipo booleano, né? Com operadores AIS e OR. Aqui eu acho que vocês já estão acostumados. Eu crio uma variável do tipo bool aqui, ó, declarando, na verdade, uma variável do tipo bool, chamada estado e recebe true.
Aqui eu só estou mostrando o valor dela. Nesse caso, quando eu mostrar o valor, true vai mostrar o quê? Isso, vai mostrar 1. Né? Então aqui vai mostrar 1. Não vai mostrar verdadeiro ou falso, né? Lembrando que mesmo utilizando isso daqui, ó, por debaixo dos panos, o que ele faz é representar o 1 como true e o 0 como false, beleza? Então aqui ele vai mostrar, no caso, o valor 1, né? Nesse caso aqui. Aqui ele vai mostrar o tamanho de bytes, né? De um tamanho de um tipo booleano. E aqui em bits, né? A gente faz aquele cálculo que vocês já estão acostumados, né? Utilizando a constante char bit, que possui 8 bits, ou melhor, 1 byte, e multiplica pela quantidade de bytes que o tipo booleano ocupa. Aqui eu estou passando rápido porque vocês já conhecem. Ah, e tem outras formas de fazer majoração, né? Ou simular o tipo booleano em C, já que ele não possui um tipo definido. Vou dar um zoom aqui, fica maior. Nós temos 3 formas de fazer. Eu trouxe aqui algumas das formas. A primeira forma é utilizando o que eu já falei para vocês. Nós vamos ter que incluir, né, por meio do include, o arquivo header stdbool.h, e aí você vai ter disponível o tipo bool, né, o tipo bool. E aí você vai possuir 2 estados possíveis, né, o true ou false, né, para armazenar nas suas variáveis. Lembrando que só vai funcionar se você usar o C99. A segunda forma é você utilizar enumerações e a palavra reservada typedef. Typedef é uma simplificação aqui para esse type vem de tipo, beleza? E o def de definição. Definição. Então você vai meio que criar, vai definir um novo tipo. E enumerações é basicamente um tipo em C que faz você criar meio que uma recorrência de números seguidos de maneira finita, né? Para facilitar. Por exemplo, se você quisesse representar os números os anos, os meses do ano, que vai tem janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai. Em vez de você só utilizar números, né, considerando de 1 a 12, você poderia criar uma enumeração e janeiro ia representar o número 1, janeiro o número 1, fevereiro o número 2 e por aí vai. Ou seja, você ia estar meio que fazendo com que cada nome recebesse um valor, né? E aí você, em vez de utilizar o número, você utilizaria a palavra, que ficaria mais fácil. Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma enumeração chamada de boolean, né? Onde ela vai assumir valores true e false, beleza? E utilizando o typedef para definir um tipo, a gente vai definir um tipo que vai permitir as declarações do tipo de um tipo no boolean. Vai ficar claro quando eu mostrar o código. Por exemplo, aqui ó, eu estou criando uma enumeração. Eu tenho que utilizar essa palavra reservada em num. Na frente eu boto o nome da minha enumeração, boolean. E aí eu vou atribuir aqui ao nome false, aqui ó, eu vou atribuir o valor 0. Ou seja, falso vai estar representando o quê? 0. E verdadeiro, true, 1. Ou seja, uma enumeração simples aqui, né? Onde falso vai ser 0 e true vai ser 1. Em seguida, eu vou definir um novo tipo aqui, ó, utilizando o typedef, por meio daquela enumeração ali, ó, no boolean, que vai se chamar bool. Ou seja, meu novo tipo se chama bool e ele vai ter esses 2 estados disponíveis aqui, ó. 0 aqui para falso e true para 1 aqui. Em seguida, eu já posso utilizar esse tipo que eu criei aqui, né, que é o bool, né? E aí eu posso definir igual declarar uma variável igual eu declaro qualquer outra, né? Com um tipo na frente, o tipo, o nome da variável, e eu posso atribuir valores utilizando, olha, eu botei true aqui porque eu botei true aqui. Se fosse falso, eu teria que utilizar esse falso aqui.
Então, true vai estar representando por 1 e falso por 0, beleza? Esse é o primeiro tipo. Eu vou mostrar em código, então vai facilitar, viu, gente? Não se preocupem. Assim por cima, é só para vocês terem uma noção e quando chegar no código facilitar. A terceira forma é utilizando macros, né? Essas macros são aquelas que a gente já conhece, que ficam aqui no cabeçalho do nosso arquivo, né? No header. No cabeçalho do nosso arquivo. Essas macros são essas daqui, ó. Eu estou utilizando, vou dar um zoom aqui. Nós vamos utilizar macros e o typedef, né? Para definir um novo tipo. Nesse caso, nós vamos definir um novo tipo, que vai ser bool, né? E nós vamos, com define aqui, ó, com a diretiva define, nós vamos criar essas constantes aqui, ó, onde true vai armazenar o valor 1 e false vai armazenar o valor 0. E aí a gente já tem um novo tipo aqui, chamado bool. Então, podemos declarar variáveis aqui, ó, do tipo bool, aqui é o tipo, nome da variável sinalizadora, e atribuir valores por meio dessas constantes que a gente criou aqui, ó, true e false. Então, se eu quero criar uma variável chamada estado, do tipo booleano, como meu tipo foi esse daqui, bool, o nome da variável vai ser estado, deixa eu botar de outra cor para facilitar, estado, e ela vai receber o valor, né, true ou false. Nesse caso eu vou botar false. Tem que botar entre, como eu botei maiúsculo aqui, ó, true, false, em maiúsculo, em caixa alta, eu tenho que botar, nem precisa desse ponto vírgula, precisa do ponto vírgula sim. Vou ter que botar esse em caixa alta também, viu, gente? E aqui eu só estou fazendo um teste, né, que eu acho que vocês já conhecem. Eu nunca apresentei ainda os ifs e elses, mas depois, aqui fica simples, né? Como o sinalizador é true aqui, ó, é true, ele vai entrar nesse if aqui, né, porque vai dar verdadeiro aqui, e aí vai printar true na tela, beleza? Vou apresentar em código, vai ficar muito mais simples. Mas eu quero que vocês se lembrem de duas coisas. Se liguem nesse typedef aqui, que eu estou definindo um novo tipo, typedef, type de tipo, def de definição. Se liguem numa enumeração. Enumeração é simples, criar uma enumeração aqui desse tipo. Eu poderia criar uma enumeração chamada, por exemplo, para facilitar aqui, um enum, onde eu ia chamar de meses, e aí eu ia criar uma enumeração chamada, sei lá, ia chamar de fevereiro, começar pelo janeiro aqui, janeiro, vírgula, fevereiro, e por aí vai, né? Até todos os meses do ano. Esse janeiro, por padrão, se eu não colocasse nenhum valor nele, tá vendo que aqui eu estou colocando valores? Se eu não colocasse nenhum valor, o C já ia atribuir o valor 0, esse daqui já ia atribuir o valor 1, e por aí vai. E até o valor 11, né? De 0 até 11, ou seja, 12 meses. E aí, eu ia, em vez de utilizar esses números aqui, que são mais trabalhosos de trabalhar, trabalhar com número é mais trabalhoso, né? Então, eu ia trabalhar com essas palavras, janeiro, fevereiro, que ia ficar muito mais legível o meu código. Essa é a vantagem de utilizar a enumeração. A enumeração dá para utilizar em várias coisas. Então, bora para o código que vai facilitar. Deixa eu abrir aqui o terminal. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um ls. Vou dar um ls, vou acessar aqui o meu screencast cd. Esse diretório aqui que a gente já está trabalhando, screencast c. Dá um clique aqui. Yes. E vou criar um diretório aqui chamado, vou criar com mkd, make directory, um diretório chamado screencast 09 e eu vou chamar de boolean, né? Boolean. Vou acessar screencast 09 boolean e vou criar um arquivo chamado boolean.c. Acho que boolean.c tá bom. Vou criar a anatomia aqui, básica. Include stdio.h int.main return 0. Bora começar utilizando
aquele arquivo stdbool, né? .h. Se a gente utiliza esse arquivo aqui, vou até pesquisar ele aqui, ó, localizar, utilizando o comando linux locate stdbool, vocês vão ver que por debaixo dos panos, esse daqui, se não me engano, é esse daqui, ó. Esse daqui, vou entrar no modo de visualização, Ctrl Shift V, e vou acessar esse arquivo. Se vocês forçarem ele aqui, vocês vão ver que aqui ele define um tipo booleano aqui. Tá vendo, ó? Ele define um tipo bool aqui, né? E aí atribui as constantes true e false esses valores aqui. Então ele está fazendo por debaixo dos panos também uma majoração, né? Ele também utiliza números, né, para representar o tipo booleano. Por mais que a gente vai utilizar true e false lá, né? Só por curiosidade mesmo. Vou voltar lá no código. E agora eu posso criar uma variável aqui do tipo bool. Anatomia é essa tipo. E na frente eu vou chamar de sinalizadora. Vou fazer ela receber true. Beleza. Vou printar o valor dela. %d barra n. Vou botar aqui o valor de sinalizadora é isso daqui. Eu boto sinalizadora. Vou compilar, né? Ainda não compilei. GCC boolean -o. Vou chamar de bool. O executável. Ponto barra bool. O valor do sinalizador é 1. 1 por quê? Porque eu botei true. Se eu botasse false aqui, ia ser 0. Quer ver? Falso. Compilei. Executei 0. Então, a gente já sabe aqui, por padrão. Deixa eu só botar aqui, porque antes eu estava trabalhando com isso desse formato. Tipo de dado booleano. Nós vamos ter dois estados disponíveis, que é o 0, que é false, e o 1, que é true. Beleza. Então, por mais que a gente utilize true e false, por debaixo dos panos vai ser 0, 1 e 0. Beleza. E se a gente não quiser utilizar esse tipo aqui, né? Utilizar, na verdade, esse arquivo aqui. Nós podemos fazer uma majoração, né? E aí nós podemos utilizar um tipo inteiro mesmo, chamado, sei lá, valor. Eu posso atribuir o valor 0, que no caso aqui vai ser false. E aí, o 0 vai ser o falso. E o 1 vai continuar sendo verdadeiro, né? Posso printar normalmente aqui, %d, vírgula, barra n aqui, valor. Vai printar, obviamente, o valor que está lá, que é 0. E eu posso utilizar isso com os... fazendo uma condicional aqui, ó. Vou botar o valor 1, que no caso é o true, e vou fazer a seguinte pergunta. Se valor, no caso, for igual a 1, eu posso fazer isso, né, para comparar, ou eu poderia só botar assim, né, se for verdadeiro, printa o quê? True, barra n aqui, vírgula. Ou seja, como 1 representa verdadeiro, ele vai dar verdadeiro aqui,
vai acessar esse bloquinho aqui, ó, que está dentro das chaves, e vai executar. Beleza, true. Se eu trocar lá para 1, que é falso, deixa eu dar um replace aqui, e compilei, executei, não mostrou nada por quê? Porque ele não entrou aqui dentro, ó. Porque 0 é falso, então ele não acessa aqui. Se eu botasse outro valor aqui, ó, sei lá, 10, 5, por exemplo, ele vai acessar, porque qualquer valor diferente de 0 é considerado verdadeiro. Mas por padrão, gente, a gente utiliza o 1. Fica mais legível, viu? Do que você chegar aqui e botar, sei lá, o valor 5. Se você botar o valor 5 aqui, ó, provavelmente ele vai executar esse código aqui, ó, porque 5 é verdadeiro. Quer ver? Executou, normal. Beleza? Mas vai ficar quem olhar esse código vai pensar que diacho o rapaz está fazendo aqui, né? O moça. Então se eu botar 0 aqui, ó, aí ele já não vai executar. Então ele não executou. Não mostrou o true aqui. Então, vocês podem fazer essa majoração. Obviamente, é mais interessante a gente definir aqui, ó, por padrão, definir um formato, né? Sinalizador. Vou criar uma variável chamada sinalizador. E eu vou utilizar somente o valor 1 e 0, né? Então, aqui, quando eu boto sinalizador, fica muito mais legível para quem vê esse código, né? Porque ele já sabe que 1 é verdadeiro. Se 1 for verdadeiro, como o sinalizador é 1, ele acessa ele vai printar isso daqui, né? Ou você poderia, para economizar memória, como o int ocupa mais bytes, você poderia também utilizar um char aqui, ó. Não teria problema algum. Como o char possui um byte são 8 bits, 2 elevado a 8 dá 256, você tem de 0 até 255 valores disponíveis aí para colocar. Então, como você só precisa de 0 e 1, tá tranquilo, né? Vou compilar, executei e funciona do mesmo jeito, tá vendo? Então você pode utilizar uma variável do tipo char, ou poderia utilizar uma variável, um inteiro de 8 bits. Aí você teria que incluir aqui, ó, aquele arquivo, se não me engano é std int.h. E aí você cria um inteiro de 8 bits. Né? Aqui é um inteiro de 8 bits, tá vendo? Vou compilar. Eu já apresentei isso para vocês, por isso que eu estou só declarando a variável aqui, né? E, por fim, vou apresentar algumas formas de majorar esses valores, de simular esses valores booleanos de uma maneira mais legível, né? Para quem está lendo o seu código. Como assim? Eu já apresentei para vocês o include std_bool, né? .h, onde você vai ter dois valores, dois estados disponíveis, o true e o false. E também, e agora eu vou apresentar, você pode criar um tipo bool por meio de enumerações e typedef. Como é que você faz isso? Você vai criar uma enumeração. Eu vou criar uma enumeração aqui, ó, enum, né? Na frente eu vou dar um nome para ela, boolean, vou chamar ela de boolean. E aqui dentro das chaves, que eu boto um ponto e vírgula, eu vou fazer o seguinte. Minha enumeração, ela vai começar do 0, então vai ser falso, vai receber 0, vírgula, e true vai receber 1. Eu poderia muito bem aqui não botar esses valores aqui, ó. Por padrão, ele já ia colocar o 0 aqui e depois colocaria o 1 aqui. Só que para ficar mais legível para quem está lendo o código, que eu vou botar 0 para ser o falso, né? Já está claro que é o falso, né? E o true vai receber 1. Criei aqui a minha enumeração. Criação da enumeração. E agora eu vou criar um tipo
por meio do type def, definição de tipo, por meio do enum boolean, que é essa enumeração aqui, ó, que eu criei aqui, e eu vou chamar esse tipo de bool, né? Eu vou chamar esse tipo de bool. Aqui eu já criei o meu tipo. Agora eu tenho disponível um tipo chamado bool. Tenho agora disponível um tipo chamado bool. Beleza, só para repetir aqui. Criei a enumeração aqui, ó. Uma enumeração chamada de boolean, que vai ter esses seguintes estados: false, 0, true, 1. E depois criei um tipo bool, né, por meio dessa enumeração aqui, ó. Tem que botar esse mesmo nome aqui, ó. Beleza? Agora eu posso aqui no meu código criar tipos com esse tipo que eu criei aqui, ó, bool. Vou criar um tipo chamado estado, que vai receber false. Se eu botar dentro de um if aqui, ó, estado, obviamente ele não vai executar o que está aqui dentro, ó, que é o printf, que é o valor falso, porque aqui vai ser falso, não executa, se fosse verdadeiro executava. Bora ver? Vou compilar, executei, não printou nada na tela, tá correto. Agora se eu mudar para true, que é 1, aqui vai dar verdadeiro, né, o estado, e vai printar, no caso, tem que printar na tela, true, né? Compilei, executei, printou, true. Beleza. Eu estou majorando, eu estou criando, simulando o tipo booleano. Eu posso fazer isso. Fica muito mais legível utilizar a palavra true e false do que 0 e 1, né? Posso também fazer da seguinte forma. Vou deletar aqui, deleta 4 linhas, deleta. A última forma que eu posso fazer é, por meio do type def, eu vou criar o tipo bool, né? E utilizando a diretiva define, eu vou criar uma constante que vai armazenar o valor 1, ou seja, essa constante true vai armazenar esse valor 1. E a constante false vai armazenar o valor 0. Então, fazendo isso desse jeito aqui, eu já posso muito bem criar variáveis do tipo bool. Eu acho essa forma muito simples. E criar variáveis aqui. A vai receber true. Né? Lembrando que eu tenho que botar em caixa alta. Botei em caixa alta aqui, eu tenho que botar em caixa alta. Aqui também. E aqui eu já posso brincar, né? Por exemplo, se eu printar aqui o valor de A, %d barra n, A, é para ele mostrar 1, né? Na tela. Aí eu mostro 1, que é verdadeiro. Se eu botasse false, ia mostrar 0. E agora eu vou botar uma condição aqui, ó. Print, se A, ou seja, se for verdadeiro, faz o quê? Printa na tela true. No caso, como A é verdadeiro, ele vai cair nesse if aqui. Pintou true na tela, bonitinho. Eu acho essa forma fácil, né? Que aqui você define um tipo, bool, chamado bool. Eu poderia botar outro nome aqui, ó. Chamar ele de booleano, chamar ele de boolean. Chamar ele de boolean. Acho que, deixa eu ver se funciona dessa forma. Eu tenho que ser exatamente... Vou ver se funciona dessa forma, né? Compilei, executei, funciona. Funciona tranquilo. Posso botar outro nome aqui. Poderia, sei lá, colocar
Vai ser meu tipo bool. Meu tipo bool. Eu posso declarar variável chamado meu tipo bool. Obviamente não vai ficar legível, é melhor você botar um valor padrão, né? E aí tá funcionando do mesmo jeito. Agora bora ver o tamanho do... Vamos ver agora os tamanhos de um boolean, né? Vou apagar isso daqui. Qualquer dúvida vocês podem voltar ao vídeo e escolher. Vocês podem escolher uma forma de trabalhar, né? Ou utilizando a enumeração, ou por meio das macros que eu falei para vocês. Aqui a gente vai incluir o arquivo de cabeçalho stdbool.h. E aqui eu vou criar uma variável int sinalizadora. Ou eu chamo de sinalizadora ou eu vou chamar de int o que bool. Vou chamar de flag, na verdade. Vou atribuir o valor a ela true. Aqui primeiramente eu vou printar o valor dela. Lembrando que a gente vai utilizar agora o operador sizeOf, que devolve o tamanho em bytes, né, de uma variável, do tamanho de uma variável. Aqui primeiro eu vou botar o valor de sinalizadora. O valor, na verdade, é flag. Valor de flag, 2 pontos, %d, o especificador de formato, né? E aqui na frente eu coloco o nome da variável flag. Ponto e vírgula. Aqui embaixo eu já vou colocar o tamanho da variável. O tamanho da variável flag, que é do tipo bool, 2 pontos, vai ser %zu, lembrando que o especificador de formato para mostrar em bytes é esse aqui, zu bytes. Ponto, vou botar um barra n aqui, vou botar um ponto aqui também para ficar organizado. E aqui eu utilizo o operador sizeOf, eu passo o tipo bool, ou eu poderia muito bem passar aqui na frente a variável em si, flag. Eu prefiro, por questão de legibilidade, passar o tipo bool. Ou seja, uma variável do tipo bool provavelmente vai ocupar, vamos ver, eu não lembro, não sei se são 8 bytes ou se são 4 bytes, mas é melhor a gente ver aqui. Vou compilar, executei. Então, aqui o valor é 1, porque eu defini true, né? E true é 1, o valor de flag. O tamanho da variável flag é 1 byte, ó. Por incrível que pareça, é 1 byte. Deixa eu até botar aqui, só no singular aqui. Byte. 1 byte, tá, eu não lembrava não disso daí. 1 byte, nesse caso. E em bits, o tipo bool ocupa na memória %zu bits barra n, e aqui eu faço o cálculo. Como 1 byte ocupa 8 bits, utiliza a constante aqui char_bit, que é aquela constante que armazena o valor 8. Lembrando que 1 byte é 8 bits. Vocês já devem estar cansados de eu falar isso, mas é importante. E aqui eu multiplico pela quantidade de bytes que um bool tem. Ponto e vírgula. Como eu estou utilizando essa constante aqui, e não foi eu que criei, eu tenho que incluir o arquivo que ela está. No caso, é o arquivo include limits.h. Compilei, executei. Ou seja, o bool ocupa na memória 8 bits. Ou seja, a variável do tipo booleano, ela tem 1 byte, tem tamanho de 1 byte. E por aí vai, né? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês do tipo booleano. Lembrem-se que, por padrão, você não apresenta o tipo booleano. Então, você faz uma majoração, uma simulação, utilizando o 0 como falso e qualquer valor diferente de 0 como verdadeiro, que no nosso caso a gente costuma utilizar o 1 como verdadeiro. Lembrem-se que a gente pode majorar
de uma maneira mais interessante, de 3 formas, né, que torna o código muito mais legível. A gente pode majorar utilizando a diretiva include e bota no arquivo de cabeceira stdbool. Nós podemos utilizar enumerações e o typedef, né? E nós podemos também, por meio das macros e do typedef, como eu mostrei para vocês. Nós também podemos saber o tamanho de um booleano, né? E lembre-se que se você for utilizar esse arquivo header aqui, verifica se você está utilizando o C99 para cima, beleza? Não se esqueçam desse padrãozinho aqui, que 0 é falso e 1 é verdadeiro, por padrão, né? Isso é importante. Vai ser bastante importante trabalhar com os tipos booleanos, principalmente quando a gente estiver trabalhando com os condicionais, né, if, else e tudo mais. E eu acho que é isso, gente. Até mais. Vou pausar a gravação agora aqui.